nós vamos estudar a palavra de Deus agora, num texto muito conhecido das Escrituras, que é Mateus capítulo 11, os versículos 28, 29 e 30. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Quero, de maneira introdutória, dizer que o estudo dessa passagem, as dores e angústias de alma que senti enquanto preparava essa mensagem, primeiramente são minhas mesmo. Então, muito do que eu vir a expor aqui, vem dos tempos em que essa palavra me açoitou, me instruiu, me corrigiu. Por isso, talvez, a exposição desse texto não seja algo muito agradável a nós. Nossos ouvidos gostam de ouvir incentivos, elogios, e a palavra às vezes nos chama de volta de caminhos que escolhemos andar e que o Senhor nosso Deus, que nos ama, nos quer tirar destes caminhos. Eu vou falar sobre cansaço e sobrecarga, diretamente aos cansados e sobrecarregados. E gostaria de falar sobre duas linhas de raciocínio. Vou dividir essa mensagem em duas ideias. A primeira ideia é que os cansados e sobrecarregados devem ir a Jesus para que sintam o alívio de Jesus. Isso parece muito simples e muito fácil, mas não é. Vou repetir. Os cansados e sobrecarregados devem ir a Jesus. Nós vamos entender no texto que não é uma opção ir a Jesus. Eles devem ir a Jesus para que tenham finalmente o alívio que talvez há muito tempo eles não têm. Pense nisso. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que os cansados e sobrecarregados, quando eles entenderem que estão cansados e sobrecarregados, eles devem aprender de Jesus para ter finalmente descanso para a vossa alma. É claro que isso tem um fundo teológico muito grande, isso tem o fundo teológico da vocação eficaz, do chamado de Jesus, o chamado de Jesus, a graça irresistível, e tem também a linha da perseverança dos santos. O Senhor nos faz perseverar nele, com ele. Então, com este fundo teológico sólido, importante para nós, a vocação eficaz e a perseverança dos santos, vamos entender por que é que Jesus disse esta frase, dirigida aos cansados e sobrecarregados. Quero dizer primeiramente que o termo cansado e sobrecarregado tem uma origem etimológica que nos ajuda para o que nós queremos falar e pensar e entender e absorver da palavra de Deus. Nós conhecemos bem a ideia do cansaço. Um atleta ao final de um período de muito esforço está cansado. Nossos profissionais, os profissionais de saúde neste momento, estão cansados. Muitas vezes dentro de casa, cansa-se. E eu gostaria de usar esse contexto aqui como uma ilustração. Hoje pela manhã o reverendo Robert falou de maneira muito apropriada com as crianças e com os adultos, pedindo que as crianças fizessem um desenho daquilo que ele estava falando. E inclusive ao fazer esse desenho a criança ficava ouvindo a pregação e ao final o reverendo Robert falou com os pais. Eu gostaria de fazer um exercício semelhante, não precisa ser com desenho, afinal de contas nós não estamos com os nossos irmãos aqui na igreja, a não ser os queridos que estão trabalhando aqui no suporte, mas nós estamos em família em casa, nas casas. Eu gostaria de convidar as famílias a uma pergunta mútua. Vocês estão na sala, pai, mãe, filhos, ou você tem alguém da sua família junto de você nesse momento? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta e que a outra pessoa também fizesse uma pergunta para você.
O que é para você cansaço e sobrecarga? Como hoje esta palavra, cansaço e sobrecarga, como esta palavra toca você hoje? Você poderia fazer essa pergunta para quem estiver aí do seu lado? Você poderia perguntar, você filho ou filha, para sua mãe ou seu pai: mamãe, a senhora está cansada? Porque dificilmente os pais dizem para os filhos: estou cansado. Às vezes, em alguns momentos de ira, talvez, mas normalmente os pais, na educação com os filhos, na luta, eles sabem que eles precisam ensinar a criança no caminho que se deve andar. Mas existem crianças e adolescentes que precisam de um ensino muito continuado para entenderem esta prescrição. Que tal um filho perguntar para o seu pai, para a sua mãe: mamãe, em algum momento você já se cansou de mim? O quanto você cuidou de mim? Em algum momento você não quis mais continuar a educação? Isso já aconteceu, mamãe? Isso já aconteceu, papai? Normalmente a gente não faz essas perguntas para os nossos pais. Mas eu gostaria de propor este exercício. Eu gostaria que você, pai ou mãe, que esteja do lado de uma criança, de um adolescente ou de um jovem agora, pudesse perguntar para ele ou para ela: meu filho, em algum momento você já cansou de mim? Você já cansou dos ensinos? Em algum momento você já cansou de falar comigo? Porque talvez eu não tenha compreendido que você tenha falado comigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É um exercício simples, mas é um exercício de quem ou para quem está em casa, acompanhando um culto de adoração e o estudo da palavra de Deus, em uma situação que talvez você não teria na igreja. E talvez na igreja, no todo, no grande grupo, você não faria essa pergunta, teria dificuldade de fazer, talvez você nunca tenha feito. Agora você está em casa, na sua família, não precisa se preocupar com alguém que vai ouvir, com alguma situação, você está em casa. Você está com as pessoas que você mais ama. E é com as pessoas que a gente mais ama que a gente precisa conversar. O que é cansaço para você? Eu quero deixar você que está acompanhando de casa livre para, enquanto eu estiver expondo a pregação, você pode conversar. Você pode conversar dentro da sua família o que você entendeu por isso que o pastor está pregando, tá bom? Este é o nosso exercício e ao final a gente vai procurar fazer 3 aplicações, se Deus assim permitir. Uma aplicação para a igreja como um todo, a igreja é a instituição, para a família que você está inserido, mas também para a pessoa, de maneira individual, tá bom? Vamos pensar? Vamos começar então aqui, aos cansados, aos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Essa palavra vinde a mim não é uma opção, é verdadeiramente um chamado. É verdadeiramente uma orientação. Vem já. Alma cansada, vem e vem já. O vinde a mim tem esse peso de urgência. Vinde a mim. Mas por que o Senhor Jesus falou isso aos cansados e sobrecarregados? Porque Ele disse a eles que Ele poderia dar alívio. A palavra alívio é uma palavra muito próxima do stop, que nós temos na língua inglesa, ou do pause, de pausa, de parar alguma coisa. Aliás, a palavra grega que é anapauso, é parar, imediatamente. É como aqueles que ainda, bom, isso tem também nos aparelhos mais modernos, mas me veio à mente aquele 3 em 1 antigo, que você estava ouvindo uma fita cassete, e você queria parar a fita cassete para ouvir o rádio, e então você vai em uma tecla escrito pause. Você aperta, dá aquele tlec, né? E para a canção. Parou. Tudo aquilo que você estava ouvindo, ou mesmo sentindo, parou. Mudando tudo que pode ser mudado, parece ser isso que o Senhor Jesus quer dizer. Só que o Senhor Jesus quer parar o cansaço. Como pode parar o cansaço? Porventura o Senhor Jesus é uma boa noite de sono?
Porventura o Senhor Jesus é um copo de água? Porventura o Senhor Jesus é o tempo, é o metabolismo? O que é essa frase vinda do Senhor Jesus? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o alívio. Eu vou ponderar algumas coisas que talvez doa um pouquinho. Se você está entre os cansados e sobrecarregados, como muitas vezes eu estou, foi como eu me senti ao estudar esse texto. Quando eu comecei a estudar o texto, eu pensei, eu acho que eu não estou entre esses cansados e sobrecarregados, eu vou pregar para a igreja, e talvez haja alguém cansado e sobrecarregado, mas lá pela terceira hora, mais ou menos, quarta hora de estudo, eu vi que sim, eu posso ser um dos cansados e sobrecarregados. E por quê? Por conta da primeira palavra e do direcionamento do chamado, vinde a mim. Isso significa, à luz do texto e do contexto da passagem, ai das cidades impenitentes, Jesus o Salvador dos humildes, os fariseus lidando com o sábado logo no próximo capítulo, a pregação de Jesus por aquelas cidades, ensinando e pregando nas cidades deles. O Senhor Jesus viu um estado de cansaço, como em determinado momento, não aqui no texto, mas um pouquinho antes, há 2 capítulos antes, Jesus viu a aflição, quando ele disse, parecem ovelhas aflitas, sem um pastor. Lá o Senhor Jesus mostra, a aflição deles era o fato de não ter um pastor. Quando nós lemos, o reverendo Robert leu na liturgia, Isaías 40, lá nós também temos uma ideia de cansaço. O profeta Isaías está falando, há muitos cansados, existem sim muitos cansados, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E então, quando eu leio esse texto, eu tenho de fazer a pergunta a mim mesmo, e você tem de fazer essa pergunta a você mesmo. A gente espera no Senhor? A gente espera no Senhor? Quando o Senhor diz, vinde a mim, a gente vai. Vamos trabalhar no nível de honestidade. Nem sempre a gente espera no Senhor. Vamos falar no nível de honestidade cristã. Somos irmãos na fé, como família. Como eu pedi que você pudesse falar honestamente dentro da sua casa. Quando a palavra de Deus diz orai sem cessar, nem sempre a gente ora. Quando a palavra de Deus diz fazei discípulos de todas as nações, nem sempre a gente faz. Quando a palavra de Deus diz, perdoa aquele que te fizer o mal, nem sempre a gente perdoa. Sim, Senhor. Minha Senhora, quando a gente começa a ler o texto, a gente acha que a gente não se cansa, a gente não está com sobrecarga. A palavra cansado, aqui, na sua origem, parece ser a fadiga de alguém espancado, um soldado espancado, em última instância ele está sem forças. A palavra sobrecarga vem da indústria náutica. Quando a água está batendo na escotilha do navio, é que se vê que ele está com uma supercarga. Quando é que a gente percebe que a gente está cansado e sobrecarregado? Quando a gente faz a pergunta para nós mesmos, eu sou alguém que depositou as ansiedades aos pés do Senhor para simplesmente esperar nele? E você terá a resposta sobre cansaço. Eu sou alguém que consegue andar na caminhada cristã. Eu ando, eu tenho progredido, eu tenho obedecido, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho sido fiel à sua palavra. E você vai perceber se você tem caminhado nisso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque não esperam em mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu estou usando Isaías 40, mas eu também estou usando aqueles que estão caminhando para longe do Senhor, com as suas práticas e não percebem,
que eles estão se cansando em cuidar da sua própria vida. Eles estão cansados, sobrecarregados, porque boa parte do seu dia não tem mais oração, não tem mais leitura da palavra, não tem mais exercício de piedade. A própria vida cristã vai se tornando um protocolo de horas, de datas, de agendas, de cumprimentos, e às vezes até nem conseguimos fazer isso. Vinde a mim, todos aqueles que fazem força para não fazerem o que eu pedi para fazer, que se esforçam, se gastam, gastando dinheiro em pão que não mata a fome, gastando recursos, esforços, se esforçando sobremaneira na vanidade dos tempos. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados de terem suas agendas particulares com outras coisas, mas eu não estou nelas. Vinde a mim já quer dizer, você está longe de mim, cansado e sobrecarregado, o caminho que você escolheu não foi o meu. Volta. O Antigo Testamento está cheio de mensagens proféticas dizendo, povo meu, vocês estão cansando as tribos na idolatria. Vocês estão cansando e precisam voltar, mas a palavra de Deus diz que o povo não ouvia os profetas, por isso a palavra dos profetas não era agradável ao povo, porque a palavra dos profetas era, voltem ao Senhor, Ele é o vosso Deus, Ele é digno da adoração, Ele quer a sua vida, Ele é dono do seu tempo, Ele é dono da sua saúde, e você está gastando a saúde não para adorar, mas para atrair sobre você todos os ônus de alguém que erra o caminho e se cansa nele. Quantas vezes a palavra me chamou de volta, volta filho meu, mas eu estava tão ocupado. Quantas vezes a palavra de Deus seria o alívio para a minha alma, mas eu preferi uma noite de sono. Mas eu preferi uma música legal, mas eu preferi um filme legal, mas eu preferi correr os dedos por redes sociais. Ou ficar quieto, sem pensar em nada. Nós não descansamos quando não pensamos em nada, quando fugimos dos nossos problemas, quando nos escondemos num quarto escuro. O alívio está em outro lugar. Pode estar no quarto escuro, desde que o Senhor esteja lá, desde que aquele seja o lugar para as lágrimas caírem de arrependimento, porque por mais um dia eu não orei, porque por mais um dia eu não me alimentei da sua palavra, porque por mais um dia eu julguei, porque por mais um dia eu achei que os outros erram muito comigo. Porque por mais um dia eu fiquei calado lá naquele elevador, lá naquela entrada de prédio, lá naquela casa, lá naquele trabalho, porque mais um dia eu reclamei das coisas que não dão certo, deste governo, deste país, dessas pessoas, das quais eu sou uma delas. Cansados e sobrecarregados, se não voltarem ao Senhor, continuarão cansados e sobrecarregados sem o alívio do Senhor. Não faça essa escolha, não façamos essa escolha. Por favor, não faça essa escolha. Se você já fez essa escolha, você errou. Me dê a liberdade de amigo, de irmão na fé, de te ajudar. Não continua nesse erro. Não continua no erro de caminhar para longe do Senhor. Não continua no erro de esquecer da oração, de esquecer da leitura da palavra, de nem orar muitas vezes no alimento, durante o alimento, de nem orar pelas pessoas, de não chorar com os que choram e de não se alegrar com os que estão felizes.
Se alguém entre nós escolheu este caminho, o Espírito Santo pode lhe ajudar. Ele há de lhe convencer a voltar. Você precisa voltar. Segunda ideia do texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É uma ideia parecida. A primeira é uma ideia de alívio, né? É uma ideia de fazer parar o sofrimento da distância, de obedecer o convite de quem tem autoridade. O Senhor Jesus tem a autoridade de dizer: venham a mim. Ele não estende esse convite a fortes, mas aos cansados, diz a palavra de Deus. Jesus usa uma linguagem da tradição da sabedoria, chamando a si todos aqueles que estão cansados, que se reconhecem cansados, para lhes fazer parar o sofrimento do erro das suas vidas. Isso é uma coisa. A outra é o aprendizado. Então, eu disse que eu falaria de duas coisas, né? Aos cansados e sobrecarregados, que parece que o direcionamento norteia a passagem, a quem essa passagem foi destinada, né? Então, devem ir ao Senhor por causa do chamado, da instrução, da ordem de Deus. Venham, como ele disse a cada um dos apóstolos, vem, e eles foram, como ele disse a tantas outras pessoas, vem, e eles foram. Mas a segunda ideia é que devem aprender do Senhor todos aqueles cansados e sobrecarregados, para que tenham descanso para a vossa alma. Olha, o Senhor Jesus usa uma característica pessoal para falar como é que Ele pode ensinar as pessoas a terem descanso para suas almas. Ele diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Um dos aprendizados mais difíceis do cristianismo é o da mansidão, da humildade. O Senhor Jesus é o nosso espelho para isso. O Senhor Jesus é o nosso mestre para isso. O Senhor Jesus é um ensino constante para que nós trilhemos o caminho da mansidão, da humildade, e depois Paulo desenvolve isso no fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 para frente. Parece que a palavra de Deus está dizendo uma coisa aqui, que aquele que não aprender, e essa ideia de aprender é não se tornar um discípulo, é não aprender como um aluno que aprende do mestre, aqueles que insistirem em viver sem os ensinos do Senhor Jesus, terão suas almas atribuladas de maneira terrível. Aquelas pessoas que conseguirem se assentar na escola da fé, na escola bíblica do Senhor Jesus Cristo, aqueles que conseguirem absorver as palavras desta Escritura, da mansidão e da humildade, que é o exemplo que o Senhor Jesus dá aqui, estes encontrarão descanso para a alma. Quando nós cantamos, vem já alma cansada, em determinado momento Davi disse: por que você está abatida? Por que você está triste, minha alma? Por que você está sem alegria, minha alma? Por que você está mal, minha alma? Lembra sempre que a boca fala do que o coração está cheio, e que o nosso rosto é aformoseado, a forma do nosso rosto é uma evidência do que está dentro de nós. Almas atribuladas precisam encontrar o seu descanso. Almas cansadas precisam encontrar aquele estado de graça da presença do Senhor Jesus Cristo. Almas cansadas não conseguem levar suas vidas, não conseguem ser úteis à glória de Deus. O Senhor Jesus está chamando de volta os cansados e sobrecarregados. Eles têm uma situação: eles precisam de alívio, porque não estão no Senhor. Se estivessem no Senhor, o Senhor não diria: vinde a mim. Aos cansados e sobrecarregados, venham a mim. Não diria:
Ele diria: os que estão comigo, eu lhes digo, vou lhes aliviar. Não, ele está dirigindo a sua mensagem aos que estão cansados e sobrecarregados, porque, entre outras coisas, não estão nele. Então pense comigo, esperar no Senhor, como Isaías falou, pense comigo, crer no Senhor, orar ao Senhor, viver pelo Senhor, para nós é alívio. Mas para aqueles que não quiserem vir, será cansaço. A segunda ideia é a ideia do descanso para a alma. O descanso para a alma recebe quem deposita suas obrigações, suas cargas no jugo do Senhor. Aprendei de mim, ele disse. Tomai sobre vós o meu jugo. Você já ouviu muito isso, é a ilustração mais adequada. É como se o Senhor Jesus dissesse: está querendo carregar um container nas costas, né? Absorveu as dores de todos, acha que vai resolver a situação de todo mundo, e agora está nessa situação, uma situação de cansaço, de desânimo, de não energia, de não força. Pois, deixa eu colocar sobre você o descanso. É como se o Senhor Jesus colocasse alguma coisa em nós, como se fosse um cambão. Cambão é uma ferramenta para puxar carros quebrados. Os guinchos usam, eles estendem aquele cambão e fazem aquele carro quebrado andar novamente, sem a força do carro que quebrou. Muitos daqueles que estão cansados e sobrecarregados, sua alma está assim, atribulada. E a palavra de Deus diz que a confiança nele, confiei e esperei confiantemente no Senhor, diz o Salmo de número 40. E ele me tirou do poço em que eu estava, e ele colocou o meu pé numa rocha firme. Você já deve ter percebido que eu estou querendo dizer que é muito fácil estar cansado e sobrecarregado. É só não esperar no Senhor. É só não ler a sua Escritura e orar constantemente, porque nós temos de orar constantemente, diz a palavra de Deus, e nós temos de nos alimentar constantemente da palavra de Deus. É muito fácil se cansar. É muito fácil quando nós perdemos a direção que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. A nossa direção é Ele. O Senhor Jesus disse, e quando a nossa alma está atribulada, não é por acaso, não. Provavelmente seja porque carregamos um fardo. Como o livro lá do Bunyan, né, do peregrino, começa a carregar os fardos de todo mundo, de tal maneira que você não é mais um suporte para eles, como diz a palavra, suportai-vos uns aos outros em amor, mas já não é mais um suporte em amor. Muitas vezes, pessoas que carregam pesos muito grandes, muitas vezes, no final é para dizer, eu tenho força, eu te ajudo. E quem nos ajuda não é o homem. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te sustento. Quem diz isso é Deus. Eu quero encerrar essa meditação com uma brevíssima conclusão e com uma aplicação para a igreja como um todo, para a família e para cada um de nós de maneira individual. Eu quero concluir dizendo, esta é a palavra, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Se você percebeu, como eu, em determinada medida, que você pode ser um destes cansados, só tem um caminho, chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, só Ele, nada, nenhum outro caminho, qualquer outro caminho será um atalho que lhe levará à perdição, só um caminho, é Jesus. Se em algum momento você sentiu, eu tenho andado meio atribulado mesmo, tenho andado meio esquisito mesmo, eu já não tenho a paciência que eu achei que tinha, estou me estranhando mesmo, é possível mesmo que a vida espiritual não esteja como deveria estar. As cargas de pessoas, muitas vezes, que deveriam estar na cruz, você puxou para você. Pense bem, o suporte a que nós somos chamados a dar é um suporte em amor.
não para carregar aquilo que nós não temos força de suportar. Então, almas tribuladas precisam, no Senhor Jesus Cristo, encontrar a leveza. Almas pesadas precisam encontrar a alegria, a leveza, a simplicidade da fé. Precisam mesmo. E eu já, na aplicação à igreja, que eu já quero começar a fazer, já quero dizer, essa talvez seja também uma palavra para muitas igrejas. Vinde a mim. Porque os fariseus, no momento em que eles transformaram, entre aspas, lei em salvação, eles começaram a colocar peso sobre as pessoas. Muitas igrejas colocam muitos pesos sobre as pessoas. Quer ver como igrejas colocam peso sobre as pessoas? Quando os pastores começam a dizer, tem que ser assim, não pode ser assim, na minha igreja é assim, nesse ministério é assim. Antes de dizer, vamos estudar o que a palavra diz. Lideranças que estabelecem sobre as outras pessoas pesos muito semelhantes aos pesos dos fariseus. Líderes que não se importam em ferir outras pessoas, mesmo que usem fala mansa e suave, às vezes, mas suas ações afastam as pessoas não querem mais trabalhar com elas. Igrejas conseguem fazer da vida cristã uma carga tão pesada, que a pessoa se sente obrigada a ir à igreja. Já pensou um negócio desse? Eu quero dizer que a igreja não é lugar de mais pesos. Quero dizer que a igreja é o local do alívio. É ali que Jesus está. É ali que está a água da vida. É ali que está a palavra que nos alimenta e que nos faz fortes. Você está cansado da pandemia? Todos estão. Você sabe que tem muitas pessoas que vão continuar cansadas e muito mais cansadas, porque muitas pessoas deveriam já ter voltado à adoração e estão se desculpando nas situações para permanecer nos seus sofás macios. Você sabia? Você sabia que essas pessoas acham que estão descansando, mas estão carregando o peso da distância da adoração, da distância da comunhão, da distância do amor ao próximo? Você sabia que muitas comorbidades não são comorbidades? As pessoas fizeram do termo, não, mas eu tenho essa comorbidade. Fizeram da comorbidade o motivo dos seus piores cansaços. Eu não tenho dó dessas pessoas, mas eu queria ter compaixão e dizer, pensa no que você está fazendo com a sua fé. Pensa. Será que esta, entre aspas, comorbidade, às vezes pode ser, cada um de nós sabe, mas será que ela realmente me afasta da adoração? Pessoas que assumiram seus compromissos com muitas outras coisas, com finanças, financiamentos, apartamentos, carros e tantas outras coisas, e há muito tempo não são fiéis ao Senhor. Será que não era a hora de se livrar deste cansaço, deste peso? Será que isso não é um momento para ter o alívio do Senhor? Muitas igrejas colocam muitos pesos sobre as pessoas, mas a igreja cristã precisa levar alívio às pessoas. O alívio é a presença do Senhor, o alívio é a alegria da adoração, o alívio é quando a gente faz força para sair do nosso lugar de conforto, mas nós recebemos o alívio da graça, na palavra, no canto, no louvor, na oração, porque nós somos do Senhor. Gostaria de dizer que a igreja em que nós estamos deve ser um local de alívio. Não deve ser um local que pese as pessoas. Gostaria de falar às famílias. Meus irmãos, eu acho sim, que em muitos casos pessoas desistem de outras pessoas, se cansam mesmo. Não aguentam mais. Não esperam mais. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, quero lhe animar a uma coisa. A família faz parte da aliança, nós somos aliancistas. O Senhor Deus falou a Abraão, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. E eu conduzirei vocês, Abraão, eu conduzirei os seus filhos, eles serão muitos, olha, do número das estrelas do céu. A família é do Senhor. E eu quero reanimar você, que já desistiu de alguém na sua casa. Desistiu de falar de Jesus para alguém que se perdeu, que foi embora, está longe. Hoje as tecnologias nos aproximam,
Não desista nunca de um filho. Algumas pessoas dizem, eu levei o meu filho para a igreja até que ele tinha 18 anos, mas depois ele ficou de maior, e então agora ele escolhe o que ele quer fazer. Eu quero dizer para você, um filho não tem maioridade para com um pai, não no quesito fé. Pais, não desistam nunca dos seus filhos, não desistam mesmo. Mesmo que vocês tenham que ensinar 300 vezes a mesma coisa, não desistam deles. Suportem-nos em amor, não deixem seus filhos à deriva. Se você se cansou em algum momento do seu filho, eu até posso entender, mas eu quero entender melhor o arrependimento de quem olha nos olhos de um filho e diz, meu filho, eu vou continuar. Eu até posso ter me cansado, mas eu vou continuar, porque você é herança do Senhor, eu vou cuidar de você. Mesmo que ele não queira ouvir a tua palavra, saiba que enquanto você lutar por isso, o Senhor está do seu lado, ou você está do lado do Senhor. Mas no dia em que você deixar de lutar por isso, você não pode cobrar mais nada do Senhor, porque você mesmo desistiu do seu filho. Você quer que o Senhor salve o teu filho, mas você já desistiu de orar e de pregar, é isso? Não me convença disso, por favor. Não. Se você já desistiu do seu pai, da sua mãe, porque você acha que ele é de outra geração, eu gostaria de lembrar que você não pode desistir da honra ao seu pai, porque é mandamento para que te vá bem os dias na terra. Isso não quer dizer que esse mandamento é para quando você tem 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos. Isso quer dizer que enquanto você for filho, e esta pessoa que lhe gerou for seu pai ou sua mãe, você lhe deve honra, você lhe deve respeito, você lhe deve isso, você deve isso. E se você desistiu disso, ninguém pode tirar o cansaço das suas costas, da sua triste vida, a não ser o Espírito Santo te fazendo pedir perdão. Se você desonrou seu pai, se você desonra o seu pai ou sua mãe, eu não quero ter dó de você, porque a dó é dizer que pena, triste vida. Eu quero ter compaixão de você. Você pode ter uma alma descansada, mas você precisa reconhecer isso. Pecados se confessam. Reconhecimento de pecado leva à confissão. Reconhecimento de pecado não se guarda. Pecados se confessam. Eu gostaria muito de ser útil a uma restauração dentro da sua casa, se for o caso. Gostaria de falar a cada um de nós individualmente. Quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que esse é o texto para fazer evangelização. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos alivio. Muitas vezes isso foi usado, eu até acho que não tem problema em usar isso para dizer às pessoas que elas precisam ir a Jesus mesmo. Mas parece que primeiramente Jesus estava falando aos seus discípulos, sabia? Parece que ele estava falando para aqueles que estavam trabalhando, que estavam na obra, que estavam andando por aquelas cidades, que estavam sofrendo a opressão dos judeus, dos helênicos, dos romanos. Parece que ele estava olhando nos olhos deles e dizendo, está difícil, né? Então eu quero falar para você que é professor de escola bíblica dominical, muitas vezes é difícil. Você prepara a sua aula, você espera que as pessoas vão entrar lá na sua página, e entra 3, 4... Às vezes é difícil, 5, 6, 7, 8, quando você sabe que a sua turma é grande. Talvez você seja um presbítero, um diácono, é difícil. Você quer levar a tua igreja a uma adoração verdadeira, você quer levar a sua igreja a uma comunhão verdadeira, mas você olha para os bancos, eles estão vazios. A igreja muitas vezes está cansada mesmo. Os líderes se cansam. Os líderes já pensam, vai ver que é assim mesmo, vai ver que os tempos são assim. Quero dizer a você que os tempos não são assim. Quero dizer a você que quando a igreja passa por cansaços e por fadigas, é o Senhor Jesus Cristo que a renova. E quando nós vemos as nossas igrejas com os nossos bancos vazios, nós não devemos dizer, é assim mesmo, esse tempo é difícil, este povo está cansado, porque a palavra que nós temos em nós é a água viva que mata a sede, como o Senhor Jesus falou para a moça lá no poço de Jericó. Sabe, quando o Senhor Jesus gritou naquela festa, vinde a mim, você que está com sede,
Isso não é uma hipérbole somente. Este é o reconhecimento de que a igreja faz isso. A igreja anda com um copinho, com água na mão, com um pãozinho para distribuir. A igreja espalha amor, espalha perdão, espalha esperança. A igreja, primeiro, fala pelos seus líderes. Os líderes não podem abandonar aquilo para o que eles um dia foram eleitos, seja presbítero, diácono, pastor, seja líder de sociedade interna, seja alguém que é o resultado do sufrágio do voto de uma igreja. Não pode abandonar aquilo para o que ele foi chamado a fazer. Não pode. Eu quero falar para você individualmente. Se você percebe que o teu cansaço tem desanimado pessoas, entra no seu quarto, encontra com o Senhor, põe seu joelho no chão, pergunta: Senhor, por que eu andei distante do Senhor dessa maneira? Me traz de volta ao teu caminho, me faz me alegrar de novo na tua palavra. Nós não usamos a palavra para os outros, nós usamos a palavra para nós. Os líderes não abrem a palavra para falar para as pessoas, eles abrem a palavra para viver. E você percebe quando um líder usa a palavra para falar para os outros. Você vê a diferença. Quando a gente consegue aprender com os outros, nossa vida muda, nossa alma descansa. Eu gostaria de falar a você individualmente, que está cansado, seja da pandemia, seja das outras coisas, mas talvez ainda não esteja cansado de ofender a glória do Senhor com os seus pecados constantes. Pecados por comissão ou pecados por omissão. Precisa confessar esses pecados, precisa confessar ao Senhor, precisa deixar a tua oferta antes de colocar no gasofilácio, até se entender com as pessoas. Ninguém aqui é santo, irrepreensivelmente impecável, ninguém é. Nós somos humanos, o Senhor nunca nos quis fazer anjos. O Senhor reconhece e trabalha na nossa humanidade, nos aperfeiçoando. Pelo amor de Deus, esse não é tempo de usar máscaras para com Deus. Na nossa vida nós temos de usar máscaras, mas o nosso Deus, para o nosso Deus, não há máscara. Esse é tempo de repensar a vida cristã. A pandemia vai passar, tudo vai passar, mas sinceramente, cristão, você cristão, renova as tuas forças no Senhor. Se você está distante do Senhor, volta para Ele, já está muito tempo longe. Se você há muito tempo não adora o Senhor num culto público, se você é membro dessa igreja e você não tem comorbidade, eu não consigo entender o que está acontecendo, que você não está no culto adorando a Deus. Se você é membro de uma outra igreja e está distante, está usando a questão do grupo de risco ou da comorbidade, olha, se a coisa é realmente patológica, o médico vai dizer que você não pode. Mas se não é, e eu estou dizendo isso porque pessoas me confessaram publicamente que o que elas estão é desanimadas, que o que elas estão é distantes, que o que elas estão não tem a ver exatamente com a pandemia. Tem a ver com sua espiritualidade, tem a ver com a sua distância da palavra, tem a ver com a sua distância da humildade. E eu me dirijo por último aos desigrejados. Não é possível entender que você é mais feliz sozinho do que com o povo de Deus. Aqueles que abandonaram as igrejas porque discordaram de uma liderança, de um pastor, de um presbítero, de um diácono ou de não sei mais quem. Não é possível que você esteja mais feliz. Não é possível que você esteja mais aliviado e mais descansado. Não é possível. Você errou. Precisa reconhecer. Precisa voltar. Todos somos pecadores, todos. Você e eu e todos nós. Mas na confissão de pecados, há remissão de pecados. Na comunhão, há a celebração da vida espiritual. Quando você celebra com a sua igreja, quando você faz parte com a sua igreja, é você e todos os outros que saíram das suas casas para dizer ao mundo inteiro: eu sou do Senhor. Você começa dizendo isso para o porteiro do seu prédio, para a pessoa que você encontra no sinaleiro, você começa a dizer isso para a sua família. Quero dizer que os desigrejados
devem voltar às igrejas. Há uma igreja para você. Não permita que a pandemia te faça um desigrejado, por favor. Vinde a mim para ter alívio. Aprenda de mim para ter a alma descansada. Eu não sei o que o Espírito Santo pode fazer. Eu sei o que ele fez em mim. Eu não sei o que ele pode fazer. Mas eu creio que o Espírito Santo tem poder para mudar as nossas vidas. E esta é a minha oração. Oração de um pecador. De alguém que não é melhor do que ninguém. Mas a oração de alguém que recebeu isso um dia do Senhor, há mais de 20 anos atrás. Eu não posso voltar atrás. Eu não sei quantos anos eu ainda tenho de vida. Mas eu sei que a minha vida é para o Senhor. Ela será para o Senhor. Eu quero te convidar a uma decisão assim. Você pode fazer isso? Feche os seus olhos onde você estiver. Que o vinde a mim seja para você. Nós vamos cantar uma canção de celebração ao Senhor, uma canção de reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus. Estará projetado, você pode cantar junto, mas canta de maneira reflexiva, canta olhando para o seu filho que você ama, mas que talvez em algum momento tenha desistido de amá-lo espiritualmente. Canta olhando para o seu pai, para a sua mãe, aquele que você precisa honrar. Faça um exercício de espiritualidade. Talvez precise de um abraço na sua casa. Talvez precise de uma decisão que você deva fazer, de dizer: Senhor, eis-me aqui, como um dia Isaías disse: sou homem de lábios impuros, Senhor, mas eis-me aqui. Quem sabe você seja uma dessas pessoas. Quem sabe tenha entrado salvação na tua casa hoje, você que não se achava cansado. Quem sabe você tenha se percebido um pouco distante. Não se martirize por isso, já houve um mártir, é o Senhor Jesus Cristo. Ele não chamou os fortes, Ele não chamou os sábios, chamou os fracos para fortalecer. Quem sabe você precisa de algo que o cansaço da pandemia possa lhe dar. Vontade de estar na casa do Senhor, alegria de celebrar a Deus com os teus irmãos. Quem sabe, não é? Quem sabe? O nosso Deus sabe.